A construção do sucesso é uma obra estratégica que envolve conhecimento, dedicação, foco e muito trabalho planejado. Nós, da Nogueira e Tognin Advogados Associados, iniciamos nossa trajetória em 1995. Com escritórios em Mojimirim e Grande ABC Paulista, prestamos serviços jurídicos para empresas com atendimento personalizado e diferenciado, formando parcerias sólidas e convivências intensas nos negócios de cada cliente. Com mais de 20 anos de trabalho, levamos know-how com experiência e segurança jurídica aos nossos parceiros, auxiliando-os no seu desenvolvimento de forma ética e autossustentável. Atuamos em diversas áreas do direito, prestando assessoria preventiva e contenciosa, judicial e extrajudicial, com especialização na área trabalhista. Nossa equipe altamente capacitada oferece soluções que agregam valor aos nossos parceiros, sendo que, além de consultoria, orientações no setor de gestão de pessoas, análise e correção de documentos pertinentes ao contrato de trabalho, treinamentos em company, entre outros, atuamos junto a órgãos fiscalizadores e aos sindicatos, participando de mesas redondas e demais negociações, principalmente para a formalização de acordos coletivos, seja na esfera administrativa ou contenciosa. Todas as questões são abordadas com foco na prevenção. Através de equipe presencial nas empresas de nossos parceiros, identificamos práticas prejudiciais e eliminamos com eficiência as causas de passivos trabalhistas, transmitindo consciência jurídica e proporcionando um ambiente de trabalho agradável com saúde jurídica e financeira. Nossos clientes têm acesso a treinamentos personalizados e com cases reais da Justiça do Trabalho para atender suas necessidades e combater suas deficiências. Seja um parceiro e venha fazer parte desse sucesso. Nogueira e Tognin Advogados Associados. Aperfeiçoamos e harmonizamos a união de peças fundamentais para atingir os melhores resultados. Boa noite a todos. E agora estamos aqui definitivos, né? Ainda tem gente que não está conseguindo entrar, a gente não sabe o que está acontecendo, mas nós já temos aí bastante gente na sala, aí mais umas 70, 80 pessoas na sala. Então vamos iniciar em respeito a todos aqueles que conseguiram entrar, né? Precisamos começar falando hoje da nossa medida provisória que saiu ontem, né? Mas o tema é o mesmo que já estava programado. Casualmente, a programação caiu justo num dia top. Não deu tempo para ninguém ainda digerir e saber realmente quais serão as consequências. Sabemos que já existe um pedido de inconstitucionalidade da medida provisória 936, já existem pedidos, já existe a briga dos sindicatos, já houve uma reunião em São Paulo com os sindicatos, as centrais sindicais, né? E então a gente vai ter alguma ressonância disso amanhã e depois de amanhã. Mas o nosso tema aqui é gerindo pessoas durante a quarentena. Independente de tudo, nós temos que fazer com que as nossas empresas sobrevivam. Independente de tudo. Independente de governo, independente de sindicato, independente do coronavírus, do Covid-19, temos que fazer com que os empregos permaneçam. E a única maneira de prevalecer e de permanecer os empregos é se as empresas estiverem de pé. Sem empresa de pé não há emprego. Então nós temos que lutar como os países desenvolvidos estão lutando para manter as suas empresas. E o governo trouxe essa medida provisória, em que a gente tem que falar sobre várias coisas. Mas antes de entrar nela, eu vou entrar aqui no meu primeiro tópico para esclarecer um pouquinho a cabeça de todo mundo. Nós fizemos o nosso primeiro webinar na terça-feira, onde fizemos um outro, era públicos distintos, e hoje é um público muito eclético, né? E também o público que está curioso para saber a minha opinião
pedir a opinião da minha equipe, que está aqui. Estou aqui com a doutora Adriana, estou aqui com o doutor Fernando, o doutor Renato, estamos com a equipe de prontidão nas casas também, doutor Luiz, doutora Maria Eduarda, enfim, toda uma equipe, doutora Luciana, doutora Andressa e tudo mais, doutora Heloísa, que muito lutou hoje para conseguir discutir aqui a constitucionalidade ou não da medida provisória. Mas vamos lá. Gente, em momento de crise e futuro incerto, qual é o bem mais precioso que temos? Qual o bem mais precioso que temos? Ontem eu já respondi isso e hoje eu vou responder novamente. É o tempo. Porque o tempo, ele sempre foi um bem precioso, mas hoje, nessa correria do nosso dia a dia e na nossa vida, o tempo. E nós estamos no tempo de plantar, no tempo de colher, ou nós estamos no tempo de decidir? É tempo de decidir. As decisões não podem esperar dias, semanas, não podem, porque as empresas não sobreviverão. Então, eu vivo um momento de urgência de decidir. Eu estou em home office, eu estou na empresa, eu estou parado, mas eu tenho que administrar o meu dia, as minhas 24 horas hoje, como encarregado, como gerente, como gestor, como o empregado, não importa a minha atividade na empresa. Eu tenho que fazer a gestão do meu tempo na minha casa, de forma que contribua para que a minha empresa, o meu empregador sobreviva. Só assim vai sobreviver os nossos empregos. Aí vem muitas perguntas, muitas e muitas perguntas. Entre elas, nós podemos, aqui saiu agora, suspender os contratos de trabalho, criar um home office, nós já vimos outro dia, dar férias coletivas, dar férias individuais, vencidas e futuras, reduzir jornada e salário, outra coisa que saiu agora, demitir as pessoas. Então nós temos todas essas possibilidades e inclusive de criar o banco de horas. São só essas perguntas que vêm? Não. Principalmente ao empregador, ao gerente, ao encarregado, ao dono de escritório, ao dono de empresa, ao gerente de gestão de pessoas. Aí eu costumo falar aqui, que eu falei ontem, gente, eu ponho as pessoas de férias, por exemplo, ou férias antecipadas, ou férias futuras, ou férias coletivas. Quando elas voltam, elas têm estabilidade? Não tem na lei, mas tem em algumas convenções coletivas. Então imagine que ela volte e você queira demiti-los. Não pode, eles têm estabilidade. Se existir essa barreira dentro da convenção coletiva, tem que se preocupar com isso. Então eu vou colocar as pessoas em férias coletivas. É a mesma situação. Não, eu vou colocar em banco de horas. Banco de horas, 2 meses, deu 200, 300, quase 400 horas. E aí eu mando ele embora no 3º mês. E a lei não permite que eu desconte tudo. Eu também tomei outro prejuízo. Na atual lei, na atual medida provisória, eu ponho ele em casa, com redução de salário, com redução de jornada, ou suspensão do contrato, e daqui 60, 90 dias eu resolvo mandá-lo embora. Eu terei que indenizar tudo, porque eu não cumpri a parte. Então, antes de eu decidir, nós temos que pensar de uma forma estratégica, com inteligência da execução, para que a gente consiga saber o que fazer de forma correta. Se dentro da minha empresa eu tenho a visão, eu tenho a certeza que daqui 6 meses, daqui 3 meses ou daqui 4 meses não se comporta mais o número de funcionários que eu tenho, toda medida pode levar a minha empresa a quebrar depois. É duro falar isso, gente, mas às vezes a empresa não vai ter como. Ela terá que demitir, ela terá que encerrar o contrato dela. Pensa nas lojas. Eu tenho um cliente que tem um grupo de lojas nos shoppings em Campinas e os shoppings estão fechados. Já há mais de semana, mais de 10 dias. E continuarão fechados. E as lojas não funcionam. E como é que ele vai fazer com os empregados? E as empresas que vão quebrar? Mas você está aqui hoje pessimista. Não estou pessimista, não. Estou muito otimista. Porque vai passar, a crise passará. E o futuro vai chegar.
para aqueles que sobreviverem. Então, monte a sua estratégia, mas haja com inteligência. O que é agir com inteligência, gente? Primeira coisa, é não fazer as coisas sozinho. Chame o seu grupo de gerentes e encarregados que compõem os seus 20% de funcionários mais dedicados. Partilhe com ele. Traga um grupo de pessoas, que, pelo menos 50%, 60% da sua empresa tem que estar do teu lado. Pelo menos. O mundo ideal é 100%. Mas a gente nunca tem um mundo ideal. E coloca do seu lado. Mas eu poderia ficar aqui falando o tempo inteiro, por quê? Porque essa estratégia é que vai realmente definir a sua empresa. A minha sugestão primeira é que você identifique e classifique a sua empresa e os seus empregados. Identifique a posição da sua empresa no mundo corporativo agora, daqui 30, 60, 90 dias. Identifique quais são as pessoas que você pode contar quando terminar essa crise. Identifique quem você não pode contar. É difícil, é difícil. Se fosse fácil, todo mundo resolveria as coisas de forma fácil. Então, utilize uma estratégia de identificar os seus bons funcionários, os seus funcionários que você pode conquistar, porque a palavra de ordem na reforma trabalhista, no artigo 59, da mudança do artigo 59A e do 59, parágrafo 6º, é o diálogo entre as pessoas, entre encarregado e o seu funcionário. A palavra de ordem na medida provisória 927 foi o acordo entre as partes, o diálogo de novo. E na medida provisória 936 que vamos falar hoje, é o diálogo de novo. O mundo mudou, o sindicato tem que mudar, a empresa tem que mudar, todos nós temos que mudar, e a estratégia agora é conversar. Identifique quem vocês podem conversar e quem vocês não podem conversar. E nós vamos começar aqui com as perguntas, tá? Primeiramente, vocês podem entrar, vocês aí devem ter um ícone na frente de vocês lá de perguntas, vocês podem clicar no ícone e digitar a pergunta. A nossa equipe aqui vai verificar a pergunta e vai colocar na tela depois para mim. Eu vou ler para vocês e vou responder. É óbvio que eu não consegui digerir e nem saber tudo pelo curto espaço de tempo. Mas, depois de mais de 40 anos atuando em gestão de pessoas, bem mais, né, na verdade, quase 50 anos na gestão de pessoas, eu já passei várias crises, eu posso afirmar algumas coisas pela experiência que a gente tem. E depois de mais de 25 anos atuando no mundo jurídico, defendendo empresas, eu também posso interpretar o que vai acontecer nos próximos dias e vou trazer essa experiência para vocês. Então, as perguntas vocês podem fazer aí, nós vamos tentar responder todas, se não der, depois nós vamos responder por e-mail, né? Mas antes de começar com as perguntas, eu preciso colocar para vocês uma situação muito importante que todos têm que saber. Aqui, nessa medida provisória de hoje, e na 927, ela chama o diálogo. Mas também nessa em especial, chama-se a participação do sindicato. Eu sei que tem empresas que não têm relacionamento com o sindicato, por N problemas. Problemas dela mesmo, problemas do próprio sindicato. Gente, sindicato dos empregados existe na Alemanha? É uma pergunta que eu faço. Sim, existe, João, com certeza existe. Existe nos Estados Unidos? Sim, existe. Existe na Itália? Sim. Existe na França? E se eu fosse aqui colocar os países, todos os países democráticos têm um sindicato forte. E nós temos sindicatos fortíssimos, até porque a Constituição Federal de 1988, ela prevê em vários artigos a participação do sindicato em várias coisas. E se eu não me relaciono com o sindicato, eu criei o sindicato, criei entre mim e o sindicato uma barreira, colocando nós como se fôssemos inimigos, com o inimigo eu não consigo negociar, gente. Com o inimigo há guerra, não há negociação. Eu, desde 1978, muitos de vocês que assistem não eram nascidos ainda, já negociava lá no ABC. O nascimento lá do sindicato, a gente negociando em 1978. E até hoje eu me especializei em negociação sindical.
Então, eu sei que é muito importante, mas se você criou uma barreira e você é inimigo, não dá para negociar. Independente das suas atitudes hoje, quebre essa barreira. O sindicato tem que mudar muito. O sindicato tem que entender que hoje, por exemplo, o patrão não pode mais descontar contribuições do seu empregado sem a concordância dele. E quem banca o sindicato dos empregados deve ser os seus empregados. E essa mudança está acontecendo e precisa ser mudada. Por outro lado, os patrões têm que entender que eles precisam do sindicato e o sindicato precisa deles, porque os dois preveem a preservação do trabalhador. Não só do emprego, mas do trabalhador como ser humano. Mas vamos começar aqui pela primeira pergunta. Essa foi uma colocação. A primeira pergunta que nós vamos responder, tem duas que nós já colocamos aqui, depois nós vamos entrar nas perguntas que vocês estão escrevendo lá. Primeira pergunta, posso reduzir salário e jornadas? Vocês devem estar vendo aí no vídeo, a resposta já está aí, sim, pelo prazo máximo de 90 dias, da seguinte forma. Esta já é a medida provisória 936. Por acordo individual, com antecedência mínima de 2 dias corridos. Ou seja, eu posso fazer acordo para reduzir jornada e salário proporcionalmente, os dois têm que ser na mesma proporção, por acordo individual, tem que comunicar ao empregado 2 dias antes, se for até 25%, isso para qualquer empregado, não importa o salário, não importa a função, eu posso reduzir salário e jornada em até 25% por acordo individual. Agora aqui já vem a primeira grande questão para os senhores. Quando a lei, o artigo, fala acordo entre as partes, gente, não é comunicado de cima para baixo, é acordo entre as partes. Acordo individual é acordo individual, não é, mas é só eu comunicar o funcionário 48 horas antes, 2 dias antes? Não, ele tem que concordar. João, e se ele não concordar? O acordo não é válido. Sei que muitos empresários, mas João, então não adiantou nada. Adiantou sim, eu vou mostrar para vocês o porquê. E é possível ser feito sim, com lisura, com honestidade, né? Os meus clientes que estão me assistindo sabem que a gente trabalha assim, com lisura. Mas continuando a nossa leitura aqui. Eu posso também, por acordo individual, reduzir em 25%, 50% e até 70% os salários e a jornada, por acordo individual, se o empregado ganhar até R$ 3.135. Ou se ele tiver curso superior e o seu salário for igual ou superior a R$ 12.202,12. Ou seja, se o empregado ganhar acima de R$ 12.202,12, eu já posso fazer acordo direto com ele? Não. Ele tem que ter nível superior. Ah, mas ele não tem. Então, ele não entra. É a conjugação das duas coisas. Ele tem que ganhar esse salário acima disso e tem que ter nível superior. Ah, tá. Esse é um lado. E o outro lado, e se ele ganhar do salário mínimo até 3.135, sim, eu também posso reduzir em 25%, 50% ou 70%. É a liberdade de negociar. Para quem ganha até 3.135 e para quem ganha a mais de 12.202. Essas duas possibilidades tornam ilimitado o acordo individual de trabalho. Item C do nosso slide aí. Mediante comunicação ao sindicato e ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias da celebração do acordo. Gente, isso é importantíssimo. Eu faço o acordo em 25% para todos os empregados, eu faço o acordo de 50% ou de 70%, se estiver dentro desses salários, dessas possibilidades, eu tenho 10 dias para comunicar ao sindicato. Eu tenho 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia. Não são 11 dias, e são dias corridos. Então, muita atenção se você fizer alguma dessas coisas, o comunicado. Outra coisa, esse acordo é escrito, ele é formal. E o empregado tem que assinar e o empregador tem que assinar. Item 2. Posso reduzir o salário de jornada? Se o meu trabalhador tiver entre as duas faixas, A e B, ou seja, ele ganha mais que 3.135 e menos de 12.202. Eu posso fazer acordo individual com essas pessoas?
Não posso. Está aparecendo a faixa preta aqui, fica difícil. Não posso. Né? E eu não posso fazer essa negociação. Por que eu não posso fazer essa negociação? Porque a lei não permite. E nesse caso, eu posso fazer por acordo coletivo. Ou seja, eu tenho que reunir essas pessoas e aí fica uma dificuldade imensa. Você pensa bem no seu departamento em que você tem lá um empregado que ganha R$ 3.500 e um empregado que ganha R$ 3.100. Eles estão no mesmo departamento e você vai fazer um acordo coletivo, só que você vai tirar aquele um porque ele ganha menos do que o acordo coletivo vai ser diferente. Estamos diante de um problema. E eu vou dar a solução para vocês daqui a pouco, tá bom? Entre duas faixas de salários do item B, acima e outros percentuais, somente por acordo coletivo. E o item 3, posso completar total ou parcialmente com ajuda compensatória mensal. Ora, o que é essa ajuda compensatória mensal? É uma ajuda que o governo colocou na medida provisória, em que ela não vai integrar salário, não vai ter recolhimento, não vai reter do empregado INSS, mas também não vai recolher fundo de garantia, não vai ter retenção de imposto de renda na fonte. É uma situação emergencial. Então, eu posso complementar isso para quem? Só para esse pessoal, não para todo mundo. Aquele lá que eu fiz só os 25%, eu posso fazer alguma complementação. Vamos dar um exemplo. Eu reduzi o salário do meu pessoal em 50% e o tempo em 50%. Ou seja, ele trabalhava 8 horas por dia, ele vai passar a trabalhar 4. O salário hora tem que ficar igual, mas ele vai trabalhar só 4, então ele vai ganhar 50%. Mas eu tenho que manter todos os benefícios. Se ele tiver seguro-saúde, se ele tiver ajuda, enfim, de refeição, todos aqueles benefícios, se eu já dou a cesta básica, tudo isso que eu dou, permanece. Mas eu falo assim, bom, 50% do salário eu reduzi, meu funcionário ganhava 2.000, eu reduzi para 1.000, e eu vou dar um benefício, eu vou dar mais R$300, por exemplo, por dizer no número. Esse dinheiro ele vai receber e não vai ser tributado, você não vai pagar imposto, não vai pagar nada. É isso que eu posso fazer para a redução de jornada e salário. Agora vocês poderiam dizer assim para mim, e está o slide aparecendo aí para vocês. Artigo 7º da Constituição Federal. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 6º. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. O que eu estou colocando aqui, João? Mas o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que já existe um pedido de inconstitucionalidade da redução salarial, vão existir outros, e é baseado nesse fundamento, que a Constituição brasileira não permite que se reduza salário sem a participação do sindicato. Ah, mas e como que o STF vai julgar? Só depois que tiver o julgamento eu posso afirmar para vocês como que vai ser esse julgamento. Antes eu não posso. O que eu posso dizer a vocês é que, se você não quer a participação do sindicato, você vai fazê-lo, ainda que permitido pela medida provisória, correndo alguns riscos. Minha opinião, as empresas que vão sobreviver são empresas que correm riscos. Riscos calculados, riscos corretos. Riscos que não são possíveis eu me desviar deles, mas nessa posição existem formas de se desviar deste risco, sim. Primeiro que você pode conversar com o sindicato, e eu não acho que vai ter dificuldade em conversar com o sindicato. Não há um sindicato no Brasil hoje, que eu me relaciono com vários, não só da saúde, não só da construção, não só os metalúrgicos, não só dos papeleiros, não só da alimentação, não só os das cooperativas e dos supermercados, enfim, do comércio. Eu me relaciono com vários. E não há nenhum sindicato que vai se negar a negociar. Não há. Até porque o trabalhador não vai ser prejudicado financeiramente se vocês souberem fazer. Se vocês não souberem fazer, vai sair tudo errado. A discussão aqui é quanto que entra no final do bolso para o empregado. E vocês vão ter que arrumar uma fórmula para resolver isso, e existe uma fórmula. Bom, então a discussão da inconstitucionalidade,
Você veja bem, a medida provisória, nesse caso de emergência, me parece, ela terá 16 dias para o Congresso aprová-la ou não. Certo? Daqui 16 dias a gente vai saber até se vai ter algum problema ou não. Talvez amanhã já haja manifestação do STF, e eu acho que ele teria que priorizar para nos dizer aqui isso ou aquilo. Mas independente disso, a lei abriu uma brecha enorme para que as empresas solucionem alguns problemas. E eu disse lá no começo, o tempo. Não é tempo de ficar criando muito medo. É tempo de decidir. Você terá vários argumentos na Constituição, desde o artigo 170, o artigo 5º, que garante que para o bem comum você pode sim, e que a Constituição ela não está errada, mas ela não é absoluta. A justiça e o direito da maioria prevalece sobre tudo, que é o direito de quem fez a Constituinte. Bom, gente, feito isso, nós vamos continuar porque senão o tempo não vai dar. Segunda pergunta, posso suspender, tá ali, suspender o contrato de trabalho? Houve um erro eu que fiz, gente, me perdoe. Então aqui, esse suspender aqui é suspender o contrato de trabalho, tá? Eu já peço perdão, eu fiz isso num toque de caixa aqui, mas perdão, não só esse, deve ter outros erros, tá? Porque não é tanto assim. Mas, vamos lá. Sim, eu posso suspender o contrato. Gente, o que é suspender o contrato de trabalho? É eu pegar o meu empregado, pôr ele na casa dele, ele não recebe nada, e como é que ele vai viver? A medida provisória trouxe essa possibilidade de suspensão, gente. E antes, eu sei que os sindicatos já estão falando um monte, a imprensa já está falando um monte, não fazem a análise correta. Não fazem a análise correta. Qual é o valor mínimo que a pessoa vai receber dentro do que a lei coloca? Temos que fazer esse cálculo individual entre aquilo que você vai pagar e o que o cara vai receber na redução. Agora eu estou falando sobre a suspensão do contrato, que será por 60 dias, mas eu até aconselho, faz 30, depois faz 30, e se mudar tudo, né? Ou faz de 60 direto. Feito isso, você vai ter que manter todos os benefícios concedidos, eu vou ter que ler no outro computador ali, todos os benefícios concedidos pela empresa ao empregado. Sim, você vai ter que manter. E terá que dar uma ajuda mensal, ajuda compensatória mensal, de 30% do salário aos empregados para empresas que faturamento bruto de 2019 seja igual ou superior a 4.800.000. Vou começar pelo último item. Gente, eu tenho certeza que a maioria absoluta, se não todas as empresas que me ouvem, fatura acima de 4.800.000 anual. Não é mensal, é o faturamento anual. Isso dá um faturamento médio de R$400 mil por mês. É lógico que tem empresa que fatura menos que isso, não estou dizendo que não tem. O critério será um pouquinho diferente na suspensão, porque na suspensão a obrigação dela, ela pode pagar até nada de ajuda de custo, dessa ajuda compensatória, e o governo vai pagar 100% do seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego será pago 100%. Nesse caso. Então, o que acontece? Nós não vamos nos deter nisso, vamos nos deter na maioria, nas outras empresas. Vocês podem ligar, vocês podem perguntar lá que eu vou respondendo depois. Então, se a sua empresa, pensa bem, se a sua empresa quiser suspender o contrato de um trabalhador, você vai ter que pagar 30% do que ele ganha. E o governo vai pagar 70% do seguro-desemprego para ele. Aqui ele teria direito. A soma desses dois você vai ter que fazer individualmente, para saber se realmente há prejuízo ou não. Senão você não vai saber. Porque se você imaginar um cara que ganha, uma pessoa que ganha o salário mínimo, e 70% de 1.045, que é o valor mínimo do seguro-desemprego, vou arredondar aqui de cabeça, R$700, R$750, e você vai ter que pagar para ele 30% de R$300, deu o mesmo valor. Ele está suspenso, ele está na casa dele, ele não está trabalhando, e ele tem o mesmo ganho. Qual a dificuldade de eu negociar isso com o sindicato, ou de negociar isso com o trabalhador? Agora, se eu não souber a forma que eu vou levar isso para o trabalhador, vai aparecer uma desgraça. E vou mais longe. Quando eu falo que o meu funcionário ganha o salário mínimo,
tem que descontar INSS dele, o valor é menor. Então, há que se analisar caso a caso, e já vou antecipando aquilo que eu falava lá atrás, você pode até negociar isso com o sindicato para todo mundo. Aquele funcionário que ganha 3.500, ganha 2.900, porque calcule o benefício que ele vai receber antes de dizer que ele não vai ganhar nada. Aí quando eu reduzir 50% ou 70%, é a mesma situação. Você tem que calcular qual o percentual que o governo vai dar para ele. E depois entra a seguinte situação. Você reduziu 50% do trabalho, o seu empregado está produzindo 50%. Você tem um benefício se você der um valorzinho a mais sem pagar impostos. Na suspensão do contrato que nós estamos tratando agora é a mesma coisa. Eu suspendi o contrato. Vamos falar daquela empresa que eu disse que não ia falar, que fatura menos que 4.800.000. Ela ela não é obrigada a dar nada de ajuda compensatória. Ok. E o cara ganha o salário mínimo e ele vai ganhar o valor, ele ganha o salário mínimo. Ele vai ganhar o valor do seguro-desemprego integral, que é de 1.045. Ora, ele vai continuar ganhando igual? Ah, não, mas ele ganhava R$1.500. Ele vai ganhar aproximadamente 1.300. Será que não dá para o empregador que está dentro dessa economia contribuir com R$200 e ele continuar ganhando igual? Eu estou aqui hoje para tentar fazer com que nós pensemos juntos. Vamos se unir ao sindicato. O sindicato é nosso parceiro, gente. E quando eu digo parceiro, muita gente está falando assim, esse cara de que lado é que ele está? Eu estou do lado daquilo que é bom para a empresa. Mas eu também estou do lado daquilo que é bom para o empregado. Sem empregado não há empresa, sem trabalhador. O primeiro requisito de uma empresa hoje é valorizar o humano. Então, e o sindicato tem que entender isso e tem que defender esses trabalhadores. E vai defender. E você também vai defender o trabalhador. Porque se o trabalhador estiver na sua empresa, a sua empresa sobreviveu e vai sair em destaque daqui 3 meses. Ou a sua empresa morreu. Una-se. Há mais de 40 anos eu negocio com os sindicatos. Toda vez que a gente se uniu, o resultado foi bom para a empresa e foi bom para o trabalhador. Sempre. Vamos seguir aqui em frente. No próximo slide. Como ficam as demissões? Gente, a medida provisória não trouxe nada sobre demissões, mas eu sou obrigado a falar que é uma das perguntas que tem, tá? São as 3 que eu vou fazer. Eu falei 2, mas são 3 perguntas. As demissões, está aí na tela de vocês. A sua empresa quebrou. O shopping ficou fechado muito tempo, você tinha 3 lojas, ficou com uma só, 2 lojas fecharam. Ou a sua empresa, sei lá, uma empresa pequena ou grande, fechou. A tua empresa quebrou. Isso não está na medida provisória, nem na 927, nem na 936, mas eu vou aplicar a lei. Você vai aplicar o artigo 502 da CLT e vai pagar as verbas rescisórias pela metade, tanto o fundo de garantia quanto as indenizações, o aviso prévio e as partes indenizatórias. Por quê? Porque a lei prevê. Ah, mas aí vem o item B. Mas a minha empresa não quebrou, eu posso pagar as indenizações pela metade? Não. O artigo 502 ele é taxativo. Só para... Ah, mas o que é quebrar a minha empresa? Eu só fiquei com 3 funcionários. Você não quebrou, você ficou com 3 empregados. Mas eu tinha 1.000, fiquei com 1. Você não quebrou, você ficou com 1 funcionário. É aquela questão... Quebrar é você parar de produzir, parar de faturar. Quebrar é você não ter mais atividade. É você não ter mais empregados, você encerrou a sua atividade. Independente se você pagou, encerrou seu CNPJ ou não. E essa prova é sua na Justiça do Trabalho. Então você não tem isso. Mas você tem o que? Está escrito aí. Você pode aplicar o parágrafo 2º do artigo 18 da CLT, da Lei 8.036, perdão, que é a Lei do Fundo de Garantia, onde está escrito assim, eu vou ler para vocês. Parágrafo 2º. Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o parágrafo 1º será de 20%. Ou seja, se eu mandar embora porque minha empresa quebrou por força maior, que é o caso, o Ministério da Economia disse que decretou estado de calamidade com base nos artigos 501 e seguintes da CLT. Ou seja, ele que determina, que
já determinou que é força maior, você pode aplicar sem nenhum tipo de problema. E vamos a mais perguntas. Não, deixa eu terminar aqui. Posso aplicar o artigo 486, que é o muito falado aí do artigo 486. Eu mando embora e passo para o governo pagar porque é o fato do príncipe, ou seja, o poder estatal veio e me quebrou. Gente, o meu entendimento, a discussão, há entendimento divergente, mas olha, vou dar o entendimento que eu estou dando para os meus clientes, eu vou dar para vocês. Não se aplica o 486, porque não é, na minha visão, fato do príncipe. Por que não é fato do príncipe? Fato do príncipe é quando o governante ele escolhe uma determinada categoria ou uma determinada empresa e ele intervém lá, mas não é isso. Ele está intervindo para o bem comum, e quando é para o bem comum, não é o poder do príncipe interferindo, é a necessidade da sociedade, é o pedido da sociedade, é aquilo que a sociedade quer que ele está realizando. E você terá dificuldade em ganhar isso na justiça. Mas eu posso entrar e tentar? Tentar pode. Mas eu digo que as suas possibilidades são remotas. São zero. Não existe no direito garantia total de nada e não existe também zero. Mas eu entendo que você vai perder esse processo, vai ter mais custas ainda, tá bom? Agora vamos à primeira pergunta. Podem fazer as perguntas que vocês fizeram. Eu vou ler aqui para vocês a primeira pergunta. Referente à lei que reduz o FGTS em 20%, ele reduz também sobre a rescisão? Segundo a contabilidade, iria se aplicar sobre o aviso indenizado. Está correto? Olha, gente, referente à lei que reduz o FGTS, aqui reduz o FGTS, é a lei 8.036 que eu acabei de falar, e ela só reduz a multa. As contribuições são idênticas, não reduz os efeitos das rescisões, vai recolher completo, vai recolher tudo normal, né? E você só vai reduzir a multa. Então, dentro das verbas rescisórias, lá nas verbas rescisórias, tem aviso prévio, tem horas trabalhadas, tem férias, tem 13º, tem fundo de garantia sobre essas verbas, terá que ser recolhido e você vai ter o benefício só da redução em 50% da multa, tá? Não dos recolhimentos. Vamos para outra pergunta. Eu vou tentar ser objetivo porque estamos com bastante perguntas, gente. Embora se o tempo passar um pouquinho, eu fico a mais aqui hoje, não tem problema. Outra pergunta. Os benefícios, as empresas são obrigadas a manter com essa calamidade? Está correto? Gente, os benefícios, as empresas sim, pela medida provisória 936 e pela 927, elas são obrigadas a manter. Mas aqui vai uma dica para vocês. Se você tiver mantendo, mas e se você não tiver condições de mantê-la? Aí precisa ver se é uma medida que a empresa dá voluntariamente, então ela tem que reunir e mudar isso, ou se é uma medida que está na convenção ou está em acordo coletivo. Então ela teria que envolver o sindicato e falar, olha, eu não consigo dar mais esse benefício. Por exemplo, uma cesta básica, fazendo de conta, ou um dentista, ou eu não consigo mais, ou você paga o convênio médico 50% ou 10%, você quer mudar essa condição. Você terá, de novo, voltamos à história do sindicato. Olha como o sindicato é importante. E ele existe em todos os países. Eu concordo que o Brasil exagerou com 17 mil sindicatos, né? Agora está se encaixando ao número real. Nós temos que ter parceria no sindicato no sentido de defender o trabalhador. Se isso vai quebrar a sua empresa, o sindicato vai ter que negociar isso diferente com você. Então, você pode, nessa calamidade, tirar alguns benefícios, desde que prevaleça o acordo coletivo, e para isso você precisa conversar com o seu sindicato. Vamos à próxima pergunta. Voltando a isso. Seguindo na linha da redução do FGTS, rescisão aplicando a lei, podemos futuramente sofrermos algum processo trabalhista? Podem e com certeza irão sofrer processo trabalhista porque vocês recolheram a menos. E aí, você vai ter que se defender nesse processo. Olha, eu paguei só 20% porque eu apliquei a força maior e vou lá, só que não basta eu citar isso, eu tenho que provar isso. Porque imagine que a sua empresa, ela fabrica máscaras. Você está fabricando no vapor e você usou isso aqui, você sacaneou. Então você vai ter que fazer prova e o seu advogado vai pedir para você o seguinte, tá bom, agora mostra para mim os dias que você ficou parado. Nenhum. Opa, tem alguma coisa errada. Entendeu? Você tem que provar que a calamidade pública atingiu você, porque se você for um hospital, você concorda comigo se você for um funcionário do hospital, que hoje você está trabalhando mais do que antes? Então, não há como você
impedir que se entre na Justiça do Trabalho. Para tudo, inclusive para pedir anulidade se você não fez o acordo coletivo, ou se você fez, enfim. Mas você vai ganhar esse processo se você souber fazer agora. Agora é a forma que se faz. Como eu disse a vocês, para você fazer o acordo individual ou com o coletivo, é a forma que você trata e que você conversa com o sindicato. E se você chamar um empregado e falar para ele assim, olha, nós vamos reduzir o seu salário em 50% a partir de amanhã, ele vai falar não. Ele só vai falar assim porque ele tem medo de perder o emprego e você está coagindo ele. Mas se você chegar para ele e falar assim, olha, o teu salário é R$1.100 e nós estamos reduzindo aqui para 60, mas você vai receber a diferença pelo seguro-desemprego, porque vai acontecer assim, 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 e você vai receber um benefício. É a forma que eu... E também, lógico, eu estou sendo rápido porque tem muita pergunta. Mas tem que falar isso com carinho e com verdade no coração. Para que o empregado leia nos teus olhos que você está tentando salvar o emprego dele. E isso tem que ser verdade, né? Mas voltando à pergunta aqui, seguindo a linha da redução do FGTS, rescisão aplicando aí. Podemos futuramente sofrermos algum processo? Pode. E se você fez bem feito, o empregado não vai entrar. Mas se mesmo assim ele entrar, você vai ganhar se você provar para a justiça que você estava correto. Vamos à outra pergunta. Boa noite, doutor João. Alguém que me conhece e está me chamando pelo nome, porque a entrada foi tão rápida que eu nem me apresentei direito. Meu nome é João Nogueira, eu sou advogado. Sou palestrante, sou consultor e, enfim, sou várias coisas. Trabalho nisso, em gestão de pessoas, desde 1976. Você não tinha nascido ainda, né? Mas vamos à pergunta. Boa noite, doutor João. E toda a equipe. Com a medida provisória 936, é possível reduzir a jornada em 50%, por exemplo, e salários na mesma proporção, e nesse interim houver uma entrada de pedidos que necessite da produção cheia, pergunta-se, podemos manter a jornada de 50% e usar o banco de horas da medida provisória 927 para preencher o restante do horário para atender a demanda extraordinária? Não caracterizando isso fraude contra o fundo do seguro-desemprego, já que está arcando com parte do salário do trabalhador? Quais outras alternativas que temos? Bom, é bem longa a pergunta, vocês estão com ela na tela aí também, eu dei uma lida mais ou menos assim. Bom, se você fez uma redução, por exemplo, de 50% da jornada, e de repente a sua produção voltou cheia, cessou, acabou, extinguiu-se, deixou de existir a calamidade pública na sua empresa. Ela ainda existe pelo decreto, mas na sua empresa não tem mais o problema. Quer dizer, aquilo que obrigava você a reduzir, porque você veja bem, não é aquilo que eu falei agora há pouco, não é porque está decretado lá que todas as empresas vão, não. Se a tua empresa se mantém a produção, mantém a atividade normal, você não se encaixa. Você só se encaixa, então você vai ter dificuldade de provar depois que a sua empresa voltou à atividade normal. Vocês estão me entendendo? Então, eu diria a você o seguinte, podemos manter a jornada de 50%? Primeiro que não, porque a própria medida provisória 936 diz que poderá ser fraude. Se ele trabalhar mais que 50%, já não é mais, ele não pode estar compensando nada. Se ele trabalhar mais que 50%, ele tem que ganhar mais do que 50%. Porque tem que ser proporcional. Então, isso não dá para ser, pela própria lei, mas também teleologicamente falando, ou seja, o espírito da lei é que essa medida dure enquanto a sua empresa tiver dificuldade. Se ela não tem, você tem que mudar o status quo da sua empresa e transformá-lo em situações diferenciadas. Comunicar ao seu empregado que está cessado 50%, ele passa a trabalhar normal. E aí, você poderá utilizar-se do banco de horas fazendo hora extra. Voltou a sua produção total, você vai poder estender no máximo até 10 horas para pagar o banco de horas que você já tem, se você tem o banco de horas. Se você não tem, aí você vai criar um banco de horas positivo. Essa é a minha resposta, vamos para a próxima. Gente, quem não entender a resposta ou quem tiver dúvida, repergunte lá no final, a gente volta ao assunto, tá? É possível suspender o contrato de trabalho decipeiro? Boa pergunta. É possível suspender o contrato de trabalho decipeiro? Veja bem, com toda certeza é. A lei não trouxe distinção entre cipeiro e não cipeiro. O problema está
na forma que você vai conduzir isso. Suspender, ele não trabalha mais. Sua empresa faz de conta, tem 100 empregados e desses 100 empregados tem 3 cipeiros. Sem nenhuma pretensão. E todos os 97 continuam trabalhando, você suspende só do 3. Tem alguma coisa errada. A sua empresa não está suspendendo, ela está tentando punir o cipeiro. Ah, João, mas de que lado que você está? Eu estou do lado da verdade. Empresas vão sobreviver se tiver com a verdade e com a justiça. E negociando com o sindicato. Mas vamos pensar em contrário. Você tem lá 100 empregados e você suspendeu o contrato de 60. E dentro de 60 tem 2 ou 3 cipeiros. Não tem problema nenhum, meu querido. Principalmente se você, por exemplo, eu tinha 100 e só suspendi 30, mas foi um setor inteiro. E justo naquele setor tinha o vice-presidente da CIPRA. Eles foram juntos. Você entende o que é ser honesto e transparente? Para a sua empresa ser uma das melhores quando passar? Gente, quando passar isso que nós estamos vivendo, o mundo será outro. As empresas serão outras. Os trabalhadores serão outros. E os empresários aprenderão muito e serão outros também. Vamos viver uma nova era. E de muitos vitoriosos, aqueles que agirem agora com honestidade e seriedade. Procure o seu advogado, e convença-o que esse é o caminho. Né? Vamos a mais uma pergunta. Boa noite, doutor João. Recebi informativo, medida provisória 936, de alguns pontos sobre a redução de jornada e suspensão de contrato de trabalho, com os seguintes termos. A jornada e salário dos trabalhadores poderão ser reduzida nos percentuais de 25, 50 ou 70. O funcionário deve ser avisado com 2 dias de antecedência. Essa redução pode ser acordada por 90 dias, mediante acordo individual escrito para funcionários que recebam até 3.135. Para funcionários com salário superior, somente através de negociação com o sindicato, conforme acima escrito. Queria que esclarecesse com base aos funcionários que recebem até 3.135, não precisa de negociação com o sindicato? Já vou responder, não precisa para quem ganha 3.135 de negociação para o sindicato. Pode ser negociar direto com o empregado. Mas veja bem, lá no comecinho diz, comunicar 2 dias de antecedência. Esse comunicar é fazer o acordo e o funcionário pode concordar ou não concordar. Ele não pode ser coagido. Pensa no que eu estou falando. É hora do diálogo entre as partes, entre o chefe e o subordinado, entre o empregador e o empregado. Então, deixa eu me encontrar, conforme acima descrito, queria esclarecer com base nos funcionários que recebem até 3.135. Não precisa de negociação do sindicato? Não precisa. Somente caberia negociação com o sindicato nos casos de salário superior. Exatamente isso, para quem ganha mais de 135 e menos de 2.200 de alguma coisa que eu falei agora há pouco, desde que a pessoa tenha nível superior, você também pode negociar direto. Somente caberia negociação com o sindicato no caso de salário superior. Na condição de suspensão de contrato de trabalho, o valor que o funcionário terá direito a receber, eu vou ter que ler ali, se eu tiver seu contrato suspenso, será de 100% do valor do seguro-desemprego a quem teria direito? Sim, se sua empresa faturar até 4 milhões, faturou no ano de 2019 até 4 milhões e 800. Se ela faturou acima de 4 milhões e 800, não. Ele só vai receber 70% do seguro e você terá que pagar, no mínimo, aquela ajuda que eu falei, no valor de 30%. Então, 30%, o contrato está suspenso, você tem que pagar como ajuda por que é como ajuda? Não vai ter tributação nenhuma, mas 30% e ele vai receber o seguro só 70%. Espero ter esclarecido. Gente, só para vocês entenderem essa virada aqui, a minha equipe está aqui, e no meu monitor, eu tenho um monitor que vocês não estão vendo, mas eu tenho um monitor aqui, tá? Ele tem uma faixa preta que apareceu aqui, que eu não consigo ler tudo, então eu sou obrigado a ler ali, tá? Então, eles estão virando no computador para que eu leia lá. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Perguntas que nem essa dá para ler inteira, só aquelas que chegam lá embaixo. No caso de suspensão do contrato, como fica o seguro-desemprego para quem for demitido após a estabilidade? Ele terá outro seguro-desemprego? Sim, terá.
a medida provisória 936 deixou isso bem claro, que esse seguro-desemprego, na verdade, não é um seguro-desemprego, é uma ajuda. Eles estão usando ele como parâmetro para pagamento, que vai variar de 70%, de 50%, certo? Mas não afeta, quando você mandar ele embora depois da estabilidade, porque ele terá estabilidade. Ele terá estabilidade pelo mesmo tempo que ele ficou afastado, e você mandar ele embora depois da estabilidade, gente, sem problema nenhum, ele vai receber o seguro-desemprego normal dele, tá bom? Vamos para a próxima. Boa noite. A medida provisória 936 trata da redução e suspensão dos contratos e cita 10 dias para a empresa comunicar ao Ministério da Economia. Esse prazo será a partir da data que a medida provisória orientar. A forma de fazer essa comunicação? Não. Esse prazo, se você comunicar, se você fizer um acordo com o seu empregado, vamos falar amanhã é dia 3. Você fez no dia 3, da data que você fizer, você tem 10 dias para comunicar o Ministério do Trabalho e o sindicato. Você não colocou o sindicato aqui, mas você tem que comunicar o sindicato no mesmo prazo. Gente, dias corrido, conselho meu, 3, contas ao dia 3, para a gente não ter discussão, tá? Conta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia 12 tem que estar o protocolo lá no Ministério da Economia. Até lá já saiu a forma. Então, começa a contar do momento que você assinou com o teu empregado. Porque, veja, não é comunicado ao empregado. É comunicado com 48 horas antes, 2 dias antes, mas ele tem que assinar um acordo. E lá no acordo vai dizer qual é o valor que você vai pagar para ele daquela ajuda que você vai estar dando a ele. Vai estar lá qual é o valor da ajuda, se é de 30 dias, se é de 60 dias, qual horário que ele vai trabalhar, se é de 4 horas, como que vai ser isso? Porque você pode falar, olha, vai ficar uma semana em casa e vai trabalhar uma semana, 50%. Enfim, tem várias formas. Vamos à próxima pergunta. Boa noite. Para que a empresa adote a redução salarial e jornada, é necessário que a empresa esteja com o pagamento de todos os impostos em dias? Essa pergunta é excelente. A medida provisória não trouxe isso. Agora eu vou falar uma novidade para vocês, não é novidade para empresário, não é não. Se ela tivesse isso, eu asseguro a vocês que 60%, 70% das empresas não poderiam fazer. Porque a inadimplência está muito grande, principalmente nesse mês que quase ninguém recolheu nada. Então, gente, não está pedindo isso. Então, pode fazer independente de você estar ou não com os impostos em dias, tá bom? Próxima pergunta. Se a empresa optar pela redução do salário por 90 dias, deverá ser feito para todos os funcionários da empresa, independente de cargo, salário, de acordo individual ou coletivo? Essa pergunta também é ótima. Ok, gente, a gente vai estão me comunicando aqui que o tempo não vai dar para responder todas as perguntas. Mas eu pretendo responder todas as perguntas. Quem quiser ficar na sala vai ficando, que eu vou responder até as últimas. Porque nós tínhamos mais 10 minutos aqui pela nossa previsão. E eu acho que não vai dar para responder tudo nesse tempo. Mas eu vou ficar, nós vamos continuar, porque isso aqui hoje é um pouco diferente dos outros dias. Eu vou ficar até terminar todas as perguntas, tá? Para quem quiser ficar comigo. A minha equipe também, se alguém, né? Todo mundo rindo na minha cara brava aqui. Estou brincando. Vamos lá a pergunta. Se a empresa optar pela redução de salário por 90 dias, deverá ser feito para todos os funcionários da empresa? Não é obrigatoriamente para todos os empregados. Porque uma empresa pode ter necessidade de redução de salários para grupos. Embora quando você for fazer acordo sindical, eles não vão aceitar isso. Mas a própria lei trouxe essa possibilidade de você fazer individual. Quando a lei traz a possibilidade de fazer individual, de situações diferentes, porque nós sabemos que a empresa, às vezes, ela tem um setor, por exemplo, um setor que mais ela precisa agora de gente que vende, e ela vai ter lá o pessoal vendendo. Mas, por outro lado, ela tem um pessoal lá de estoque que não tem nada, só vai entrar estoque daqui, então, quando voltar a produzir. Então, ela vai ter que pensar diferente, ela vai ter que pensar por pessoas, mas veja bem, como os salários entre 3.135 para cima é obrigatória a negociação com o sindicato, você vai ter que negociar isso com o sindicato. Então, pensa bem. Agora, mas e se eu fizer só quem ganha abaixo de 3.135? Se você fizer só quem ganha abaixo disso, você pode fazer individual, tá? Vamos aqui
Mudou de pergunta? Estão me colocando aqui, e é real. Se a redução for de 25%, pode ser para todo mundo, né? Aí, se for nessa condição de for para todo mundo, eu posso fazer 25% para alguns e para outros eu não faço nada? Você pode, mas você vai ter que... que na verdade estão me mostrando aqui os índices da lei. Vamos esclarecer isso, não vai ficar muito difícil. Ok. Respondendo à pergunta, você pode fazer... Você é obrigado a fazer para todos os empregados? Não. Se aqueles empregados que você fizer até 25%, você pode fazer pela fábrica inteira e pode fazer para todo mundo, sem interferência dos sindicatos. E nessa hora eu tenho que fazer equanimente, é lógico, se você deu 25%, você vai fazer para todo mundo. Ah, não, mas tem um pessoal que eu não vou reduzir. Então você vai ter que separar aquele pessoal, aquele departamento que vai funcionar. Pode. Mas você vai fazer acordo individual com cada cidadão. Ok? Vamos à próxima pergunta. Se a empresa optar... Opa, é a mesma. No caso de redução de salário, a parte que o governo se compromete a completar será baseado no valor do seguro-desemprego, ou seja, a base será o máximo de 1.800, exatamente isso. O valor mínimo é 1.045, se a minha memória não me trai, e o valor máximo é 1.800 de alguma coisinha, não é redondo esse valor não. É 1.800 de alguma coisa, é o valor máximo que o seguro-desemprego paga. Então, você vai receber, entre esse valor e aquele, ele vai receber sempre ou 70% ou 50%, 30%, 50%, 70% ou 100% se a empresa faturar menos de R$ 4.800 no ano passado. Vamos para a próxima pergunta. Essa é interessante, até pelo começo. É possível mesclar a redução de jornada com banco de horas? Por exemplo, reduzir a jornada, por exemplo, em 70%, mas com o funcionário, como o funcionário tem banco de horas, ele trabalha mais que 30% da jornada, sendo a diferença descontada do banco de horas. Eu já havia dito que não, acho que vocês não escutaram. Por que não? Por causa do espírito da lei. Teleologicamente, o legislador, a medida provisória, trouxe a seguinte condição para valer: se eu trabalho 70%, eu recebo... Se eu trabalhar mais, eu não vou trabalhar mais para pagar banco de horas. Porque aquele banco de horas seria uma por uma e aqui eu estou ganhando menos. Não pode. Tá, gente? Temos que entender o seguinte: enquanto existir a redução de salário e redução de jornada, é só a jornada... É salário hora. A hora que ele trabalhar lá, ele tem que ganhar com a hora normal. Não posso trabalhar mais para jogar em banco. Não pode. Eu sei que vocês não estão gostando muito dessas respostas. Mas, gente, como é a verdade, não adianta fazer errado. Depois você perde tudo lá na frente. Próxima pergunta. O senhor falou muito bem que o tempo é importante em momentos de crise. Diante da situação, o equilíbrio é uma ponderável que leva à equidade. Diante da força maior, hoje, de fato, do príncipe, por conjugação, não é um direito do empregador? Além disso, aplicável por analogia o artigo 5º da lei da introdução do Código Civil, artigo 5º da aplicação da lei, o juiz entenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Muito bem colocado, deve ser um advogado, agradeço aí a audiência estar junto com a gente. Né? O que a gente coloca aqui, mesmo a Constituição não tem verdades absolutas, não existe verdades absolutas, mas é bem verdade isso mesmo. Eu vou até reler aqui que é bem interessante. O tempo é muito importante, e é importante, gente, é a coisa mais importante que a gente tem. Administrar, mas administrar ele agora. Não ficar em casa assistindo novela, ou jogando botão, ou tomando... Não, vamos produzir, criar coisas novas, né? E diante da situação de equilíbrio ponderável, tá, o problema é que o fato do príncipe, ele surge, e a gente vive isso e ele vem por causa dos príncipes de verdade, é quando há ingerência pelo poder do príncipe, e não pela necessidade do príncipe. Então o Estado tem uma necessidade, então ele não pode, por causa dessa necessidade, ter que pagar por ela. Agora você vai falar assim para mim: João, mas como é o seu entendimento? Primeiro, o meu entendimento de quem atua nisso há muitos anos, mas também eu e minha equipe fizemos uma pesquisa muito longa, consultamos alguns desembargadores
um ministro em particular, de consulta, e vários juízes. Há entendimento de divergência e há a possibilidade de você discutir pelo fato do príncipe nas demissões, porque a sua empresa quebrou ou porque você teve que reduzir o contrato. Se você quebrou, você já aplica o 502, mas eu entendo que não vai conseguir a vitória, e eu concordo com você, que se a gente for por análise do artigo 5º da introdução da lei, o artigo 5º da aplicação da lei, inclusive se eu fosse colocar o artigo 5º da Constituição Federal, que é o bem comum, que é a necessidade das pessoas terem o bem comum, eu também colocaria isso, né? Então, você vai colocar, mas tudo isso só que nessa hora, o risco pelo artigo 2º da CLT é do empregador, de uma calamidade pública atingi-lo também. Então, nós temos essa situação um pouco delicada, mas é possível discutir sim. O que eu quis dizer é que quem quiser seguir, o meu entendimento e dessas pessoas que a gente fez de estudo, é que a possibilidade de nós obtermos êxito é muito pequeno, e hoje todos os processos têm sucumbência e os valores serão grandes, então poderá haver um custo, mas eu levar essa discussão para o fato do príncipe, eu tenho que levar tudo em consideração. Eu não falei aqui, mas eu vou falar mais um item, tá? Dentro do artigo 486, que elenca o fato do príncipe, ele diz indenização. E quando eu vou para indenização, eu tenho que ver que verbas rescisórias não são indenização. Alguns itens das verbas rescisórias são indenização. Qual que é o item de indenização? A multa dos 40%. Eu posso discutir que o aviso prévio é indenização, porque ele acaba não sendo tributado. Mas eu não posso discutir que 13º e férias vencidas sejam indenizações. Ela é retribuição pelo direito já adquirido ou pelo trabalho. Então, não se aplicaria o fato do príncipe para muitas verbas que compõem as verbas rescisórias. Então, eu gostei muito da sua participação e até agradeço o elogio logo aqui no começo, e é importante isso. Eu gostaria até depois de discutir isso, porque eu tenho cliente que vai querer brigar por isso, e eu vou brigar para ganhar, mas eu não posso aconselhar ninguém para fazer isso. Eu vou brigar para ganhar, mas eu tenho certeza que as nossas chances serão mínimas, mas nós vamos lutar pelos mínimos para o meu cliente que quiser. Mas ele tem que saber que, se perdendo, ele terá sucumbência, e que o meu entendimento é que o Estado fez isso, ou está fazendo isso, por calamidade pública, e está fazendo isso para todo mundo, não está deixando um grupo ou não está privilegiando ninguém. Esse é o meu entendimento. Vamos para a próxima pergunta. Para a folha que será paga esse mês, já dá para aproveitar a medida provisória 936? Com toda certeza dá. Basta você fazer o acordo. Hoje é quinta-feira. Eu acho muito difícil você fazer um acordo amanhã, mas eu acho que é muito possível você fazer um acordo até segunda-feira. Ou seja, se você fizer um acordo na segunda-feira, segunda-feira vai ser que dia? Vai ser hoje é dia 2, amanhã é 3, 4, dia 6. Dia 6. Então, se você fizer um acordo na segunda-feira, já vai prevalecer tudo isso que eu estou falando para vocês a partir da segunda-feira até o final de abril. No pagamento dos dias 5 de maio, você já vai ter desonerado a sua folha, porque tem uma coisa interessante também, né? Vamos imaginar, gente, não estou ensinando vocês a fazer sacanagem, não. Mas se você colocar suspender o contrato de trabalho dele, você pode ir falar para ele assim, eu vou suspender seu contrato de trabalho e vou te pagar 80% do teu salário. Você ganha 2.000, eu vou pagar, faz de conta aqui, né? Eu vou pagar 80%, vai dar R$ 1.600 para você. E só que esses R$ 1.600 não tem tributação nem de fundo de garantia, nem de INSS, de nada. Você já está tendo um grande benefício lá. Você pode fazê-lo. E chega lá, dia 5 você paga esse 1.600 para ele, que seria o mesmo que ele ganharia somando adiantamento e pagamento, só que você iria pagar todos os impostos, iria pagar tudo sobre esses 1.600, e nesse caso você não pagaria nada, né? Mas são ideias. Vamos para a próxima pergunta. Esses acordos individuais podem ser feitos via internet, WhatsApp, considerando que os empregados já estão de férias coletivas, conforme autorizou a medida provisória 927? Sim, aí vai um entendimento meu. A medida provisória 927 trouxe essa possibilidade. Você veja bem, nós temos aqui a soma das duas medidas provisórias. Uma soma a outra, uma não elimina a outra. A medida provisória soma-se a medida provisória 927, soma-se a 936, e nós temos que analisá-la em conjunto. Tudo que eu falo a vocês, eu analisei as duas em conjunto, como se uma fossem. Então, lá diz que tudo pode ser feito por meio eletrônico ou em papel, a pessoa assinar.
Como as pessoas estão à distância, só que você tem que ter a confirmação. Então você manda o e-mail, você faz o questionário. Até é muito interessante a liberdade. Então você pode fazer uma videoconferência para convencer o seu empregado que está na casa dele e demonstrar para ele qual vai ser a perda e qual vai ser o ganho dele. Gente, nessa hora, você pode chamar o sindicato e fazer uma conferência, como eu vou fazer, eu vou agendar vários sindicatos por conferência, já estou fazendo isso na verdade, o escritório, a gente agenda, a gente faz por videoconferência, como eu estou fazendo com vocês agora, e a gente faz com o sindicato, com a empresa, os diretores lá na casa deles, eu na minha casa, e o sindicato ali, então a gente faz o acordo, depois, ou o empregado, por quê? O que tem que ficar claro para o empregado, para o sindicato e para a empresa, é o quanto que o empregado vai pôr no bolso. Meus queridos, no final do mês, o empregado tem que fazer a compra do mês, comprar arroz, feijão, batata, tem que pagar a conta de água se não corta, tem que beber água, enfim, tem que tomar banho, tem que ter o sabonete, tem que escovar os dentes, muitas vezes tem que tomar remédios, não dá para ficar sem dinheiro total. O governo está dando esse dinheiro para todo mundo para quê? Para as empresas não quebrarem e terem dinheiro. O governo está dando para empresas, os empregados têm que arrumar um meio de transformar isso para o empregado, porque a sua empresa, estou repetindo, só vai sobreviver se o seu empregado sobreviver também, tá bom? Vamos lá, doutor João, ao reduzir a jornada, eu preciso reduzir a jornada diária ou posso reduzir na semana? Exemplo, eu preciso trabalhar menos todos os dias ou posso deixar de trabalhar um dia na semana? Ótima pergunta. Você escolhe como, põe no papel e negocia com o seu empregado. Pode reduzir um pouco por dia, pode reduzir um dia integral ou não. Você pode fazer, você vai trabalhar 15 dias direto e vai ficar 15 dias direto em casa se você reduzir os 50%. Ou você pode fazer semana sim, semana não. Olha, a reforma trabalhista trouxe isso, as duas medidas provisórias também trouxe isso. Gente, eu tenho que conversar com honestidade com o meu empregado e falar, gente, nosso pico de trabalho aqui é depois do dia 15, não é? Então vamos, nas 2 primeiras semanas, vamos trabalhar menos e vamos trabalhar tudo. Pode negociar, gente. Não precisa ser diariamente, não precisa ser dia sim, dia não. Ah, mas pode ser dia sim, dia não? Pode ser dia sim, dia não. Pode ser 2 dias não e um dia sim? Pode ser, aí seria 70%. Do jeito que vocês quiserem. Vamos para a próxima? Boa noite, doutor João e toda a equipe. A redução salarial e da jornada poderá ser extinta ao término do estado de calamidade pública? Procede? Sim, procede. Ela não poderá, ela deverá ser extinta ao final. Você vai avisar 48 horas antes, ou seja, quando terminar a calamidade, você comunica 48 horas depois, as funcionárias voltam tudo ao normal. O contrato não pode ser mais suspenso, jornada não pode mais ser reduzida, os salários não podem mais ser reduzidos. Essa redução poderá ser para alguns colaboradores ou requer que seja para todos? Eu já respondi isso agora há pouco, mas ela requer um acordo e ela não precisa ser para todo mundo. Basta apenas você verificar onde você se enquadra, se há necessidade ou não do sindicato participar e ter coerência nos departamentos que você vai fazer isso, né? Vamos à próxima pergunta. Posso fazer a suspensão de contratos somente para alguns funcionários? Foi o que eu acabei de responder. Por exemplo, funcionários que estão há menos de 6 meses na empresa, em período de experiência, ou tem alguma restrição? Bom, aqui já é diferente, gente. Aqui nós estamos restringindo quem tem menos tempo com quem mais tempo. Isso não pode. A lei ela é bem clara. Se o funcionário tiver 1 ano, 6 meses ou 5 anos, ele é igual, ele é um empregado. A gente fala funcionário, mas dentro do direito seriam empregados. Eu gosto da palavra colaboradores, mas se eu fosse falar como a lei determina, são empregados. Os empregados têm que ser tratados igual. Agora, empregado que tem restrição, veja bem, na calamidade pública que nós vivemos, os idosos acima de 60, os que têm doenças, esses têm necessidade de ficar afastados, de ficar em casa. Esses podem ser tratados de forma diferente, o que prevê a medida 927, quando ela estabelece lá na medida 927, para dar preferência para as férias e dar preferência para banco de horas àqueles que mais necessitarem. Então, esses eu posso destacar da turma e fazer separadamente, porque esses precisam ficar em casa. Esse valor, outra pergunta, esse valor que o governo irá liberar, será cobrado da empresa em algum momento? Não. Interessante a pergunta.
Ficou claro na medida provisória 936 que esse dinheiro é a fundo perdido, ou seja, o governo está pagando, tendo como parâmetro o seguro-desemprego, e a empresa não terá que pagar nada para o governo posteriormente a isso, beleza? Vamos para a próxima. Temos mais 4 perguntas, viu, gente? Aí a gente vai tentar encerrar. Temos parte da nossa equipe em home office para alguns colaboradores. Essa opção não era viável e tivemos que pedir que ficassem em casa, aguardamos. Podemos operar de novo? Opa! Eu vou ler a pergunta de novo, que ela sumiu aqui para mim. Voltando. Essa daí, né? Temos parte de nossa equipe em home office para alguns colaboradores. Essa opção não era viável e tivemos que pedir que ficassem em casa aguardando. Podemos operar de novo? Como podemos regularizar essa situação? Podemos utilizar o banco de horas nessa situação? Bem, gente, olha só. A medida provisória 927, ela diz que teria efeito retroativo de 30 dias. Então, essas pessoas que estão em casa e não tem como ser... Quem está como home office em casa e está trabalhando, está resolvida a questão, me parece, nessa pergunta. É aqueles que você não tem estrutura ou a atividade dele não permite que ele esteja. Então eles estão aguardando. Se eles estão aguardando sem nenhum comunicado que é férias, sem um comunicado que é banco de horas, sem nada, eles estão em licença remunerada. Porque quando não há nada, o empregado não pode ser prejudicado por isso. Você pode mudar isso a qualquer momento, você pode mudar agora. Daqui para frente você pode mudar para qualquer uma das alternativas que a gente colocou aí. Pode colocar em banco de horas, pode colocar em férias coletivas, pode colocar em férias individuais, pode antecipar férias, pode voltar ali para a empresa reduzindo jornada e salário, pode suspender o contrato, tudo isso, mas você tem que acordar com ele, exceto as férias, que é poder do empregador. Tanto as férias coletivas como as férias individuais é a única coisa que independe de sindicato ou de vontade do empregado. O empregador determina o dia com aviso de 48 horas, e ele fica tudo resolvido, né? Agora, como a medida provisória, então isso é o conselho que eu dou para vocês, para você que fez essa pergunta. Agora, procure seu advogado, ou se for meu cliente, eu acredito que não, mas se for, procure a gente vai esclarecer e vamos arrumar um caminho ágil para isso, porque esse assunto é para ontem, né? Porque vocês estão perdendo a cada dia que passa. Porém, se essa medida foi tomada antes de entrar em vigor a medida provisória 927, como a medida provisória 927 trouxe um valor retroativo, você pode chegar com o funcionário e considerar que aquele período ele é retroativo porque a medida provisória 927 trouxe essa possibilidade. E você vai dizer que ele estava em banco de horas. Na verdade, você vai negociar com ele esse banco de horas. Ou se ele prefere as férias. Esse é o conselho que eu dou. Mas é um caso específico e converse com o seu advogado. Tem mais perguntas? Se a empresa decidir por suspensão de contratos, ela poderá realizar demissões dos que estão ativos? E se decidir por redução de jornada, pode demitir funcionários? Bom, deixa eu ver se eu vou ler de novo essa pergunta. Aliás, gente, essa é a última pergunta, tá? Eu disse que até a última foi. Se alguém fizer novas perguntas, infelizmente a gente vai responder por e-mail ou entre em contato com o escritório, porque essa é a última que a gente tinha aqui, tá? Se a empresa decidir por suspensão de contratos, ou seja, vai suspender os empregados, eles vão ficar em casa, sem trabalhar, ela poderá realizar demissões dos que estão ativos? Sim, ela poderá fazer do que estão ativos, porque aqueles que estão suspensos, não. Se ela fizer, tem punição em cima disso, tá? Então, mas dos ativos, ela pode, porque ela está garantindo emprego para aquele que ela suspendeu. Para aquele que ela suspendeu, você está garantindo emprego para aquele. Para aquele que ficou trabalhando, você não está garantindo, porque está na condição normal, ok? Vamos à outra parte da pergunta. Se decidir por redução de jornada, pode demitir funcionário? É a mesma situação. Enquanto perdurar a redução, você não pode demitir. Mas a lei permite que você demita o funcionário que está com redução, ou mesmo
o mesmo que está com suspenso, no curso, só que você vai ter que pagar os salários integral e ela traz uma tabelinha lá de que qual a penalidade que você vai ter. Você vai ter que pagar o salário integral para ele do período retroativo com um acréscimo pequeno como punição de indenização por ter rompido o contrato, porque o contrato de redução de salário e jornada dá estabilidade igual e o período superior ao mesmo período. Quando você encerra ele, você vai ter que voltar aos salários iguais e pagar uma punição pelo período da frente, ok? Ufa, falei pra caramba. Gente, meus amigos que estão aí, que estão acompanhando a gente até agora, não é um tema fácil, não é um tema simples, é um tema extremamente doloroso. Reduzir jornada, reduzir salário, suspender contratos, negociar com o sindicato, não negociar com o sindicato, fazer os acordos diretos, colocar em home office. A gente não tinha esse hábito. Gente, o tempo é precioso demais, nós temos que aprender tudo isso num curto espaço de tempo. E vocês estão na escola da vida, eu estou na escola da vida também. E eu estou tentando transmitir para vocês uma segurança jurídica para vocês poderem fazer as coisas corretamente. Eu sei que algumas decisões são inseguras, mas você precisa tomá-la e o tempo é agora. O governo vai soltar novas medidas, vamos acompanhando, mas o tempo é agora. Algumas empresas irão quebrar? Sim, gente, com certeza algumas empresas irão quebrar, como algumas pessoas irão morrer pelo coronavírus. Mas muitas empresas sobreviverão, como todas as outras crises. A pandemia lá que matou meia população mundial, lá no passado, a cólera, sobreviveu muitas empresas, nós sobreviveremos também. A sua empresa vai sobreviver se você tiver o diálogo e atender aquilo que a nova legislação vem trazendo para a gente. Muita gente é contra, mas tanto a reforma trabalhista como essas medidas provisórias está pedindo o diálogo. E é o que eu vou falar para vocês agora. O bem mais precioso nosso é o tempo. E o tempo, ele é bem usado quando eu uso ele para conversar, para transformar o meu funcionário, para transformar a minha empresa, para transformar a mim mesmo num novo homem, numa nova empresa, num novo trabalhador. Há empregados que não se adaptam, eles têm que ser substituídos, mas a maioria absoluta luta para manter o seu emprego. E ele precisa que você, empregador, lute para manter a sua empresa de pé. E ele fará sacrifícios. Todos os trabalhadores sempre fizeram sacrifícios para as empresas em dificuldades. Não vou citar nomes aqui, mas eu poderia, na minha cabeça já passou 5 nomes de 5 empresas, em quais 2 inclusive estão em muitas dificuldades hoje, mas 5 fora essas 2 que passaram, estão de pé, estão bem hoje e passaram muitas dificuldades. E todas essas 5, inclusive as 2 que estão vivendo hoje, que a gente acompanha, todos os trabalhadores deram apoio. Todos os trabalhadores consentiram em reduzir salário muitas vezes e ficar até sem ganhar. Seus gerentes, seus encarregados ficaram meses sem receber, para que a empresa sobrevivesse. Então, empregador, saiba que o trabalhador sempre fez e sempre fará a parte dele. Senhores, eu sei que tem gente do sindicato, advogados. O sindicato precisa ajudar o trabalhador, mas ele não ajuda o trabalhador se ele quebrar a empresa. Ele não ajuda o trabalhador se ele for radical. Os dois lados têm que ceder. E os dois lados cedendo, a gente vai encontrar o caminho do meio. Hoje, com a medida provisória 936, se o relacionamento da sua empresa é bom com o sindicato, faça tudo por acordo coletivo com o sindicato. Porque você terá garantias constitucionais se você fizer com o sindicato tudo. E você pode fazer tudo que está lá, do jeito que você quer, combinando com o seu sindicato. Ah, mas eu não me relaciono bem. Descubra uma forma de se relacionar bem. Todas as empresas que eu entrei nesses meus 40 anos, um pouco mais de 40 anos, negociando, eu posso assegurar a vocês que a gente conseguiu negociar e mudar o entendimento do sindicato e mudar o entendimento das empresas. Finalizando, encerrando, eu quero agradecer a todos vocês. Está aparecendo aí o nosso Facebook, o nosso Instagram, o meu LinkedIn, o site do escritório. Contem com a gente. O objetivo desse momento é ajudar as empresas. Pode contar com o meu escritório, comigo, com a minha equipe. Principalmente você que precisa, você que tem dúvida.
tá? E eu agradeço ficarem comigo até agora. Agora são 8h36, passamos bastante do nosso tempo, mas valeu a pena. Foi respondendo perguntas, foi acolhendo vocês. Obrigado. E eu me despedi em nome da minha equipe. Agradeço a Adriana, agradeço ao Fernando, agradeço ao Renato, agradeço a doutora Heloísa, agradeço a todos os meus colaboradores, que eu não vou falar o nome de todo mundo, que eu vou esquecer alguém e depois eles vão me cobrar. Muito obrigado e até a próxima.